Deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegria por celebrar a Santa Missa nesta oitava da Páscoa do Senhor. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Seja Deus nos reuniu no amor de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, vocês que estão em casa, nós estamos na oitava da Páscoa, ou seja, esses 8 dias nós celebramos a Páscoa do Senhor, de tão importante que é celebrar a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Quero hoje, de modo muito especial, celebrar pelo Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Saúde, hoje, e hoje também eu celebro o meu aniversário natalício, também o Willy celebra o seu aniversário. Tem a Maria das Dores, a irmã da Gorete, hoje também, Padre Beto e tantos outros. Tem a Ana, sua amiga também da Mônica, e tantas outras pessoas que estão aniversariantes. Nós colocamos aqui no altar todas essas pessoas em ação de graças. E também nós rezamos a Santa Missa pela alma de Maria das Dores Nogueira, irmã da Laide. Vamos, neste momento, pedir ao Senhor que faça arder o nosso coração. Os discípulos de Emaús estavam tristes, abatidos, cegos, e a cegueira deles era a cegueira da crucifixão, da morte, do Mestre. Eles estavam cabisbaixos, deprimidos, eles estavam tristes. Deixemos que o Senhor nos tire também da tristeza, do pecado, nos tire da nossa morte, da nossa situação de morte. Peçamos perdão ao Senhor de nossos pecados. Deixemos que Ele nos faça arder o coração, que Ele nos levante e nos dê vida nova. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheceram Jesus ao partir o pão. Esta passagem dos discípulos de Emaús, ela é muito conhecida, muito famosa. Interessante que exatamente 3 dias depois da morte do Senhor, ou seja, foi no domingo. No domingo que os discípulos de Emaús, 2 discípulos, eles estavam voltando para a terra deles, tristes, abatidos, estavam fechados, como que diz a palavra aqui do Evangelho de Lucas, eles estavam como que cegos, né? E, ou seja, sabe quando uma pessoa está focada em algo negativo, algo ruim, que não consegue perceber o que está à volta, e quando a gente está focado em alguma coisa negativa,
Parece que a gente não consegue ver as coisas boas ao nosso redor. A gente fica preso só aquelas coisas ruins. Foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam fechados mesmo, eles estavam entristecidos e não foram capazes de reconhecer Jesus. Só que Jesus caminha com eles. É um peregrino. Jesus se faz peregrino. Jesus caminha com aqueles dois entristecidos. Porque Jesus sempre caminha com seus discípulos. Jesus caminha conosco. E ele começou a caminhar e questionou por que eles estavam tristes. E eles falaram: mas todo mundo está sabendo, só você que não sabe o que aconteceu com Jesus. E aí eles começaram a contar o que tinha acontecido. E aí Jesus, em contrapartida, começou a iluminar a mente e o coração deles com a palavra. Porque o próprio Jesus é a própria palavra. Eles tinham Jesus de carne e osso do lado deles ali como peregrino. E hoje Jesus também está presente, também caminhando conosco nas nossas idas para os nossos Emaús. E aí ele caminha conosco também, pela palavra. E todos os dias o Senhor vem aquecer o nosso coração. Todos os dias o Senhor também vai fazer arder o nosso coração. Não ardia o nosso coração quando ele falava, explicava as Escrituras? Todos os dias, acredito eu, não sei, mas acredito eu que todos nós aqui lemos a palavra de Deus todos os dias. E a pergunta é: quando a gente lê a palavra de Deus, a palavra de Deus faz arder o nosso coração, aquece o nosso coração, nos inflama de amor, com aquele desejo de colocar em prática, com aquele desejo de criar, depois de uma reflexão, de uma meditação, um propósito, depois de contemplar a palavra de Deus, de poder colocar a palavra do Senhor em prática. Mas aqueles homens estavam tão cegos por causa da cruz, por causa do sofrimento do mestre que eles estavam decepcionados, porque o mestre tinha morrido. Eles estavam sem esperança, eles estavam sem destino, eles estavam sem perspectiva de vida. Quantas pessoas hoje são assim? Diante da crise, diante da pandemia, diante de tantas mortes, quantas pessoas estão como que fechadas, cegas, tristes? Claro que nós não devemos ser indiferentes, mas a nossa vida não pode estar só fixado o nosso olhar somente nas mortes, somente em tudo quanto é ruim que está acontecendo. Nosso olhar precisa estar em Deus, permitir fazer arder o coração, e o Senhor quer caminhar conosco. A vida é uma peregrinação, é preciso caminhar. Ela nos empurra por dentro. E quem caminha vê muito mais, vê longe, vê de uma forma profunda. É claro que Jesus é o caminho, porque nós não temos um caminho novo. Mas o que nós temos, a partir dos discípulos de Emaús, é um novo jeito de caminhar. O caminhar para Emaús é um caminhar triste, fechado, sem perspectiva, sem esperança. E quando eles reconheceram Jesus no partir do pão, eles voltaram para Jerusalém no novo caminho? Não. Mas no novo jeito de caminhar. Com outro olhar, com outra disposição interior. Por quê? Porque quem encontra o Senhor ressuscitado, quem permite o Senhor entrar, Senhor, permanece comigo no meu coração, permanece comigo na minha vida, Senhor, permanece hoje comigo. É preciso dizer isso para Jesus, convidá-lo a entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar no seu ser, entrar na igreja da tua alma, do teu ser, para fazer o Senhor fazer morada, para o Senhor entrar, e assim Ele não só fazer arder o coração, mas transformar o nosso olhar, transformar a nossa vida. E foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles convidaram o Senhor. Eles convidaram aquele peregrino a entrar.
porque eles tinham aprendido com Jesus a caridade. E a caridade foi fundamental. A palavra que o Senhor estava dizendo que fazia arder o coração, depois a caridade que é capaz de cobrir uma multidão de pecados, a caridade que eles convidaram esse peregrino a entrar, a caridade que se transformou em Eucaristia, a Eucaristia se transforma em caridade. E é naquele momento Jesus parte o pão. Duas atitudes. A caridade de convidar Jesus para entrar. Precisamos convidar Jesus para entrar. Na nossa casa, no nosso ser, no nosso coração. E depois, o partilhar. Duas atitudes. Caridade e partilha fez com que Jesus desaparecesse e eles entendessem que aquele momento se tornou Eucaristia, se tornou vida, se tornou alimento. Alimento para o peregrino, alimento para a nossa caminhada. E saíram às pressas, correndo, alegremente para anunciar a todos que o Senhor, que eles viram o Senhor no partir do pão. Que eles viram o Senhor e aquele mesmo Senhor fez arder o coração. O fazer arder o coração significa esse momento da palavra, é a liturgia da palavra. E o partir do pão é a liturgia eucarística. E depois o sair às pressas é o ide em paz que o Padre faz na Santa Missa, para que todos nós possamos ir e anunciar aos outros que nós reconhecemos o Senhor no partir do pão, da Eucaristia. Que nós nos deixamos tocar o Senhor quando Ele nos falava pela palavra, pela primeira leitura, pelo salmo, pelo evangelho, pela homilia e fazer arder o nosso coração. Deixemos-nos tocar pelo Senhor. Deixemos o nosso coração arder pela presença do Senhor ressuscitado no nosso meio. E só vive a alegria, a força e a esperança quem faz o encontro com o Senhor ressuscitado. Quem se deixa tocar por Ele. Quem permite que Ele entre na sua casa. Quem diz todos os dias para Ele: Senhor, fica conosco, fica comigo, permanece comigo, Senhor. Pois já é tarde, o dia já declina. Permanece hoje comigo, Jesus. Permanece na minha história, na minha vida. Vem me trazer, Senhor, a alegria do Senhor ressuscitado. Vem trazer esperança, Senhor. Vem trazer fortaleza contra todo tipo de doença, todos os tipos de males. Vem, Senhor Jesus, vem ser a força na minha vida. Vem, Senhor Jesus, vem ser a esperança na minha vida. Vem, Senhor Jesus, alimentar a minha fé. Vem, Senhor Jesus, impulsionar o meu coração para que eu também possa sempre dizer: permanece conosco. Para que a caridade esteja muito presente em nossa vida. Que nós possamos, sim, correr para Jerusalém. O nosso destino é a Jerusalém do céu, é a Jerusalém celeste. E nós caminhamos nessa terra para Jerusalém, rumo a Jerusalém celeste, mas sempre com o Senhor ressuscitado. E se nós não caminharmos com o Senhor ressuscitado, nós vamos começar a ir para outro caminho. Voltar para trás e começar a ir para o Emaús da nossa vidinha de antes, para o Emaús do homem velho e da mulher velha. Não podemos voltar mais para o Emaús da nossa vidinha de sempre. Precisamos caminhar agora com o Senhor ressuscitado rumo a Jerusalém celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. De mãos estendidas,
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana para que ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, Maria das Dores Nogueira e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, nosso Pai, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, Ele está vivo, ressuscitado. Ele quer permanecer na tua casa, na tua família. Acolha Jesus. Acolha Jesus vivo, ressuscitado. Seja um homem ou mulher de oração sempre, acolhendo o Senhor com muita fé. E rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos a Deus que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Com nosso olhar voltado à imagem de Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, peçamos à nossa Mãe querida que olhe por todos os doentes, especialmente os que estão doentes do Covid-19. Vamos também rezar hoje em ação de graças por todos os aniversariantes, eu, Ili, Padre Beto, Maria das Dores, Ana e tantas outras pessoas que são conhecidas nossas. Que Deus conceda muita saúde, bênção, graça e paz a cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, nosso padroeiro São José Operário. Antes de dar a bênção, quero agradecer o carinho, as felicitações, as orações de tantos amigos, amigas, tantas pessoas pastorais, meu povo aqui da paróquia, de outras paróquias, de outros lugares, o carinho de amigos, padres e tantas pessoas. Meu muito obrigado pelas orações de vocês, pelo apoio, pelo carinho, pelas felicitações. Também pela equipe dos Coroinhas, também, da Pastoral dos Coroinhas. Meu muito obrigado, Deus abençoe. E de todas as pastorais que eu recebi todas as felicitações. Quanto à decisão hoje de voltar a ter as missas somente pela online, que hoje teve o plenário e que hoje voltou novamente como antes, de não ter as missas presenciais. As igrejas continuarão abertas, os atendimentos da secretaria, as igrejas, as nossas paróquias, aqui a paróquia São José Operário estará aberta para as pessoas virem rezar, para que possam. Isso isso ninguém pode proibir, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal poderá fechar as igrejas, jamais. Às vezes as pessoas estão confundindo as coisas, né? Foi determinado que não haveria as celebrações, ou seja, as Santas Missas, por conta do número de pessoas. Conversando com o Dom José, ele nos disse o seguinte: parece que nós estamos voltando na era das catacumbas. As catacumbas, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas catacumbas, escondidos por conta dos imperadores. Nós sabemos da gravidade da situação que está passando no momento, principalmente aqui em São Paulo, essa questão do avanço da doença, do Covid-19, aumentando aí muitos doentes, a questão do número de leitos nos hospitais já reduzidos, nós sabemos muito bem disso. Mas é verdade que existe muita hipocrisia, porque os ônibus continuam lotados, os trens, metrôs, os supermercados estão abarrotados. Nós saímos na rua aí, parece que o trânsito até aumentou. Os lugares aí, ou seja, sempre a questão da igreja, as nossas paróquias, a gente sabe muito bem, principalmente aqui, nós sabemos que nós seguimos todo o protocolo e com certeza nós não podemos negar a Eucaristia para as pessoas. Então, as pessoas têm direito aos sacramentos, Então, nós vamos entregar os sacramentos. Se algum fiel aqui da paróquia quiser participar da Santa Missa, eu não vou negar, mesmo com as portas fechadas. Claro que eu não vou deixar entrar o número de pessoas que vai ficar excedente, claro que não, mas eu não vou negar. Aqueles que quiserem me procurar, padre, eu posso participar da Santa Missa? Pode.
Só não vou deixar no momento das missas as portas abertas. Mas aí quem quiser participar, não vou negar. Não vai ser obrigado a pessoa vir participar, mas aqueles que quiserem, não vou negar. Isso eu estou dizendo publicamente. Não é? Porque eu não posso negar a Eucaristia que sustenta a vida da pessoa, que sustenta todos nós. Eu não posso, jamais eu posso negar isso. Então, claro que se a pessoa não estiver bem de saúde, é prudente que a pessoa fique em casa. Mas se a pessoa estiver bem, por que eu vou negar? Então nós somos a instituição que mais toma cuidado, está tomando cuidado, é a igreja. Não é? E é justamente ela que estão querendo punir e inclusive proibir para que celebrem as Eucaristias. Eu acredito que isso, de certo modo, não deixa de ser uma perseguição no ano de 2021. Né? Então, esse tempo de catacumbas para as que estão voltando ainda hoje. Bom, mas eu vou celebrar, inclusive no domingo, se precisar eu celebrar várias missas, eu celebrarei as portas fechadas, não tem problema. Mas aqueles que quiserem participar, eu vou permitir que participem. E se tiver alguma coisa, eu posso... Aí pode vir falar comigo, né? Se tiver algum tipo de alguma questão, mas eu não vou deixar de permitir que o povo venha participar da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor Jesus seja a vossa força, ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Pelas estradas da vida,